Compre seu Windows 10 Pro original na GVG Mall. Basta acessar o link da descrição, clicar em Compre Agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra, aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu Iniciar, Configurações, Atualização e Segurança e na aba Ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVG Mall. Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave do Office e também jogos da Steam, o Play, Origin e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. RTX 2080 Super por R$ 1.300. Parece mentira, mas tá aí, ó, o anúncio, cara. Algumas pessoas aqui no canal estão me questionando sobre essa placa de vídeo, querendo que eu fale a minha opinião a respeito dela. E é claro que a gente vai analisar essa placa de vídeo no vídeo de hoje. Essa placa de vídeo chama muita atenção, principalmente pela promessa do nome que ela tem. Se a gente olhar, por exemplo, no site da Tech Power Up, que é referência mundial em placa de vídeo, em uma escala de comparação é possível notar que a RTX 2080 Super, além de ser mais poderosa do que a própria RTX 2080, que é uma super placa de vídeo capaz de jogar tudo no Ultra, tendo Ray Trace, DLSS, o escambau A4 de tecnologia da Nvidia, ela ainda chega a ser 20% só mais fraca que uma RTX 3070, cara. Isso saindo por R$ 1.300 é uma bagatela, né? Mas calma que tem surpresa e por isso que eu tô fazendo essa análise aqui, pra você saber tudo sobre ela. Bom, a gente sabe que os produtos chineses, eles têm, né, às vezes surpreendido a gente. Então, às vezes surpreende positivamente e às vezes negativamente. E quando aparece uma placa de vídeo desse patamar, nesse valor, se tratando de placa de vídeo chinesa, a gente duvida, mas duvida não duvidando. Porque sempre os chineses estão dando um jeitinho de lançar um produto inovador que nós brasileiros gostamos. A verdade é essa. E é claro, né, que os caras sabem ganhar a gente principalmente pelo preço. Só que é super interessante que quando a gente olha esse anúncio, a gente vê que é de uma loja que chama Geishu Oficial Store. É uma loja, cara, que já teve um histórico, pelo menos aqui no canal, né, de mandar uns produtos que não correspondiam bem com a descrição, né? Por exemplo, vender um produto novo e chegar usado. É uma loja que vende produtos que chegam funcionando, mas ela fez isso, então a gente já sabe mais ou menos a índole deles, apesar deles serem relevantes. Aqui tá escrito que a placa é refurbished, né? No caso, reformulada, né? Refeita. Naturalmente, ela vai ter um chip gráfico reaproveitado, talvez memórias, mas a PCB nova, outros componentes novos também. Então os caras refazem meio que uma placa de vídeo ali no molde chinês, usando peças de outras placas antigas. Fica mais ou menos tipo um pneu remold de carro, né? Que eles pegam um pneu usado e vão lá e recapeiam ele para aumentar a vida útil. Ao analisar a loja aqui da Geishu, eu também notei que além da 2080 Super de 8 GB, a gente tem no mesmo preço uma RTX 2080 normal, né? O que é muito estranho, cara. A diferença de preço aqui é muito pequena. Mas a coisa começa a ficar mais interessante quando a gente se aprofunda na descrição do anúncio da placa de vídeo. Então, ó, descemos aqui, ó. Tá escrito aqui, operação perfeita, isso aqui é uma tradução, né, do chinês. Ele tá falando que roda Call of Duty, Teatro 2, eu não sei o que é. Apex Legends, CSGO, Valorant, e por aí vai. Uma placa, né, que provavelmente tem que rodar tudo mesmo. Porém, né, meu amigo, quando a gente chega aqui, ó, por favor, note, ó, presta atenção que o robozinho vai ler aqui em voz alta. Esta é uma placa gráfica de chip de computador portátil. Ou seja, basicamente é uma placa de vídeo que tem um chip de notebook nela. Por isso, o valorzinho aqui que mais camarada, né, meu amigo? Ou seja, essa placa de vídeo tem um esquema muito parecido com a RX 6600M, aquela placa que fez um sucesso estrondoso aqui no Brasil. Possuía um chip de notebook adaptado para uma placa-mãe de desktop, que a gente testou aqui. Realmente, pôde confirmar nos testes que ela tem uma performance avassaladora e na época o preço dela combinado com a performance eram imbatíveis, né? Mas aí a gente entra em outra questão aqui, uma 2080 Super com chip de notebook naturalmente vai ter um desempenho diferente de uma RTX 2080 Super comum. Então os caras colocaram aqui no anúncio RTX 2080 Super, mas na verdade é uma RTX 2080 Super M de mobile. Quando a gente procura aqui, ó, sobre a RTX 2080 Super Mobile, a gente consegue encontrar de fato o real desempenho dela. Então, basicamente, ela é uma placa um pouco mais forte que uma RX 5700 XT, até mais forte que uma RTX 3060, que são ótimas placas, super poderosas, mas ela é 16% mais fraca que uma RTX 2060 Super normal, né, comum de desktop. Ainda assim, pela performance e o preço, a gente vê coisa muito boa. Mas, se a gente já procura aqui uma RX 6600 XT, ó, que é 6% mais forte do que ela, por exemplo, no nosso grupo do Telegram, a gente encontra ela por R$ 1.316. Uma placa que já foi validada, que a gente sabe que tem um chip
de desktop e é refeita pelos chineses. Inclusive a gente chegou até a abrir ela aqui no canal, né? Essa placa de vídeo aqui, da mesma loja, que é a Shelly Official Store, 51 RIS. Então quando a gente observa esse valor aqui na RTX 2060 Super de 8 GB e já descobre que tem uma rival que, cara, tá bem à altura em termos de performance, mesmo não tendo DLSS, né? E o acesso aos novos recursos da Nvidia, a gente já vê assim que não tá naquele super valor. E a gente tem outras questões sobre essa placa que a gente não pode deixar de mencionar. Para ser sincero, se a gente analisar só a diferença de performance, para mim aqui 6% de diferença talvez não me fizesse optar pela RX 6600 XT no lugar dessa 2080 Super. Por quê? Uma placa com chip de notebook, a gente sabe que tem menos consumo energético. Pelo fato de ser uma placa de vídeo Nvidia, naturalmente a gente já sabe também que vai ter os novos recursos da Nvidia que para alguns jogos fazem uma grande diferença. Codec de vídeo também, que é o NVENC da Nvidia, é muito melhor para fazer transmissões ao vivo. Então acabaria, né, esse 6% de performance bruta poderia ser convertido, né, em tecnologias, no caso da RTX 2080 Super, fazendo ela compensar mais. Porém, diferente da RX 6600M de notebook, né, que foi adaptada para PC, que a gente testou aqui no canal, que é uma placa da AMD, a RTX 2080 Super, por ser da Nvidia, tem uma adaptação um pouco diferenciada, um pouco dificultada. A Nvidia não é uma empresa tão aberta quanto a AMD. Então, normalmente, quando sai uma RTX lá, mobile, né, com chip de notebook, da Nvidia, normalmente os drivers oficiais da Nvidia são bloqueados para funcionar essa placa. E a gente pode confirmar isso daqui também no próprio anúncio. Olha só o que os caras colocaram aqui. Tá certo que a tradução é ruim, mas escutem só. Depois que você compra e recebe os bens, por favor entre em contato conosco e nossos técnicos irá ajudá-lo a instalar o driver e resolver o problema. Ou seja, né, os caras estão deixando aqui nas entrelinhas, a tradução tá ruim, mas eles deixaram claro que a gente precisa de um driver modificado e adaptado pelo vendedor para essa placa estar funcionando. E quando ela chegar para você, você tem que mandar a mensagem pro vendedor para ele te mandar esse driver. Naturalmente, você acaba, infelizmente, ficando na mão do vendedor para atualizar o driver dessa placa. Ou seja, se você precisar de atualizar o driver dessa placa, você tem que falar assim: ô vendedor, manda para mim. Se esse vendedor não tiver mais comercializando a placa, você acha mesmo que ele vai te mandar um driver atualizado? Duvido muito. Ainda mais se tratando da Jieshu Official Store, que a gente sabe que já deu uma avacalhadinha com o público brasileiro no passado. Os caras não têm medo, não têm vergonha de dar uma vacilada com você. Detalhe que essa loja aqui só parou de vender placa nova, né, entregar usada, porque eles levaram uma ferrada grande, né? Então hoje aqui, devido às condições dessa placa, eu só compraria ela se houvesse uma mudança nessa questão dos drivers. Talvez eu estaria comprando ela com toda certeza, ou se ela tivesse bem mais barata, se ela tivesse aqui uns, sei lá, uns R$800, aí, pô, valeria a pena aqui a dor de cabeça. Vale mencionar que ela deve ser uma ótima placa de vídeo também para mineração de criptomoedas, pelo baixo consumo energético que normalmente chips mobile apresentam, mas, né, para jogar, provavelmente no futuro você pode ter um probleminha com essa questão aí de driver. Porém, quem estiver comprando ela agora não vai se dar mal, assim, entendeu? É uma coisa que provavelmente vai levar tempo. Ela também conta aqui, ó, com duas saídas de vídeo somente, uma HDMI e uma DVI. E basicamente o meu veredito final sobre essa placa é o seguinte: quer comprar? Beleza, você já tá sabendo todos os riscos. Vou deixar o link na descrição caso você queira comprar e me ajudar. Pelo menos você recebeu a informação, show. Mas tá, Fafá, não compraria. Se eu tivesse querendo uma placa similar a ela, eu iria na mesma hora na RX 6600 XT. Uma placa ótima, que às vezes a galera até reclama por ser da AMD, mas, cara, não deixa de ser uma placa de vídeo excelente em todos os aspectos e não deixa de estar muito barata. Bom, eu podia avaliar essa placa com muito mais detalhes, analisar cada especificação dela, mas realmente não tem necessidade. Espero que você tenha gostado de verdade aí do conteúdo. Se gostou, comenta, cara. Se puder melhorar alguma coisa ou tiver uma sugestão de conteúdo, manda aí. Se você não é inscrito, é a hora de se inscrever, né? Vou ficando por aqui. Um abraço e valeu!